Bom dia, espero que vocês estejam bem. Aqui é a professora Marcilene, vamos trabalhar com a disciplina de História. Vamos continuar, com os nossos estados nacionais modernos e a formação desses estados. Então, a gente falou semana passada de Portugal e Espanha, como é que eles conseguem formar esses estados modernos, centralizar o poder nas mãos do rei. A gente viu que Portugal e Espanha teve uma luta, uma guerra contra os mouros e foi expulsando eles daqueles territórios, e a partir daí eles formaram os seus países. Hoje nós vamos ver a França e a Inglaterra. Como eles conseguiram formar os seus estados modernos. Uma monarquia absolutista, onde o rei vai concentrar o poder em suas mãos. A centralização do poder na França. Na França, o processo de centralização do poder começou no século XII, quando o rei Filipe Augusto, da dinastia Capetingia, unificou a moeda em todo o território, iniciou a formação de um exército nacional e adotou outras medidas que favoreciam a burguesia em detrimento da nobreza feudal. Então veja que a gente falou que começa século XII, XIII, XIV e XV para que esteja toda a questão da monarquia absolutista, instalada, organizada, e esse rei tem agora o poder concentrado nas suas mãos. Então vai ser um processo lento de algumas guerras em alguns países, entre eles ou com outro povo, para conseguir esse poder. E quando o rei ele chega ao poder, o Filipe, a gente vê que ele vai organizar alguns pontos, que é uma moeda, como nós falamos, é um exército e outras medidas que vai favorecer uma nova classe, que é a burguesia, deixando os nobres sem aquele privilégio que era só eles que tinham. Então agora eles vão dividir com essa nova classe que surgiu a partir dessa formação dos estados modernos. Seus sucessores contribuíram com outras medidas de aceleração do processo de formação do Estado francês. Entre eles destaca-se Filipe IV, o Belo, que fortaleceu a burguesia do Estado, impôs tributos a todos os grupos sociais, incluindo a igreja, e aumentou o número de soldados do exército. Então veja que eles começam a organizar a burocracia do Estado, cobrança de impostos, que é o tributo, a ampliar os grupos que vão pagar os impostos. A igreja antes não pagava e agora ela vai ter que contribuir, ela vai ter que pagar os impostos. Os burgueses, a população em geral. E a grande questão, veja como ele fala muito nessa questão do exército. Por quê? Porque esse exército é que vai proteger a sua fronteira. Ele vai delimitar até onde é o seu território e vai colocar ali os soldados para proteger dos seus vizinhos, para que eles não entrem no seu território. A Guerra dos 100 Anos. Então nós vamos ver uma guerra entre ingleses e franceses em relação a quem vai estar no poder. Quem vai ser o rei a partir de agora? Nós temos um grande problema na França. O rei ele vai morrer e não deixa herdeiros, ele não tinha filhos. Então, os sobrinhos vão brigar entre si para tomar o poder francês, para se instalar lá, para mandar na França. E quem eram esses sobrinhos que estavam querendo colocar a coroa? Eram justamente, fazia parte da coroa inglesa. Então veja, se houvesse a união desses dois reinos, quanto de território, quanto de poder o rei inglês teria. Então vamos ver um pouco sobre esse rei e o que acontece a partir de agora com a morte do rei. Em 1328, Carlos IV, rei da França, morreu sem deixar herdeiros diretos, o que colocou fim à dinastia Capetingia e provocou um longo período de instabilidade.
O rei da Inglaterra, Eduardo III, e Filipe de Valois, nobre francês sobrinho de Carlos IV, reclamaram direito ao trono. Embora Felipe tenha recebido a coroa, Eduardo III proclamou-se rei da França e da Inglaterra em 1337, iniciando uma guerra que se estendeu por mais de um século. Interrompido por período de trégua e recuo de ambas as partes, o conflito terminou em 1453, com a vitória da França. Então veja aqui, eles vão disputar a coroa. E essa guerra ela vai durar mais de 100 anos. Você tem uma guerra que ela não vai ser direto, não vai ser constante. Vamos ter tréguas, vamos ter baixas, vamos ter recuos de algumas partes, porque você tem um exército teve baixa, então você precisa ter fôlego, você precisa recuar, você precisa refazer seus planos para que você consiga vencer naquela batalha. E isso vai se estender durante mais de 100 anos, essa guerra, para que haja um final dessa guerra e torne a França vitoriosa, que se instale um rei para reorganizar esse país, porque a gente sabe que uma guerra deixa o país destruído. Você tem destruição em todos os sentidos, mortes de pessoas, destruição das plantações, destruições de casa, e reconstruir novamente para conseguir fazer com que o rei ele vá reorganizar esse país, vai centralizar o poder nas suas mãos e começar a mandar, de fato, como rei. A guerra destruiu campos cultiváveis e deixou milhares de mortos em ambos os lados. Para lidar com a situação de instabilidade, os senhores feudais recorreram ao poder do rei e a seus exércitos, contribuindo para a consolidação da monarquia nacional francesa. Então veja que a monarquia francesa ela veio de uma guerra, de conflitos, para que o rei tivesse o poder em suas mãos. Como também nós vimos a Espanha e Portugal também com conflito, para que o rei tivesse o poder em suas mãos. Veja que os 4 países que a gente está vendo, a gente viu França agora, semana passada a gente viu Portugal e Espanha, na próxima aula a gente vai ver a Inglaterra, como ela se reorganiza para formar a sua monarquia, e a gente vê tantos embates. E quanto tempo durou para que realmente o rei tivesse esse comando e tivesse esse poder nas mãos e falarmos de monarquia absolutista, uma monarquia nacional, os estados nacionais foram formados. Foram lentos, foram compassadamente passando por vários conflitos, vários problemas, se reorganizando como Estado, para que a gente possa dizer que ali se formou um país. Então, ao longo das nossas aulas, a gente vai mostrando essa formação, a gente vai mostrando os pontos principais para que um rei tenha o seu comando e como cada um se formou para se tornar o país que nós temos hoje, a França, Portugal, a Espanha, a Inglaterra e vários outros que surgiram depois, ok? Nós temos um formulário para que vocês façam o exercício. Lá eu deixei esse texto para que vocês tenham a base para reler novamente e responder. Respondam com atenção, não tenham pressa, faça a leitura para que vocês possam responder o exercício e compreender também o conteúdo, ok? Eu termino essa aula agora e a gente deixa para a próxima semana, nós teremos o nosso conteúdo sobre a Inglaterra. E eu espero que vocês fiquem bem. Tchau, tchau, até a próxima aula.